Irmãos e irmãs, graça e paz. Na manhã de hoje, nós vamos meditar em uma passagem das Escrituras, onde o Senhor Jesus diz uma palavra muito importante: não se turbe o vosso coração. Eu creio que, diante da grande crise que estamos enfrentando em razão dessa pandemia, muitas e muitas vezes o nosso coração, diante de tantas notícias ruins, ficam aí abalados. Os nossos corações ficam preocupados, turbados com essa situação adversa que estamos vivendo neste atual momento. Assim, julgamos que essa palavra de Jesus é bastante oportuna para você e para mim. Não se turbe o vosso coração. Porém, antes da leitura desta passagem e da pregação da palavra de Deus, nós queremos orar. Eu peço que você, mesmo estando em casa, feche os seus olhos e ore comigo. Oremos ao Senhor. Precioso Deus, nosso bendito, querido e eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos desperta com vida e com disposição de voltarmos a nossa atenção para a Tua palavra. Agora, ó Deus, que iremos meditar sobre ela, rogamos que o Teu Espírito Santo esteja iluminando, aclarando a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, ó Deus, contemplar as maravilhas da Tua lei. Fala, Senhor, aos nossos corações. Alimenta-nos, ó Deus, com a Tua palavra. É isso que queremos. É isso que te rogamos, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Acompanhe aí comigo a leitura, que será aí base da nossa meditação nesta manhã. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O escritor J.C. Ryle, em 1879, disse que um coração turbado, ou seja, angustiado, preocupado, aflito, é a coisa mais comum no mundo. Sobretudo no mundo de hoje, em 2020, onde, em razão dessa pandemia que atingiu a todos, estamos vivendo dias de muita tensão, dias de crises, dias de muitas incertezas. Ninguém sabe, por exemplo, quanto tempo ainda vai perdurar essa pandemia. Ninguém sabe quando retornaremos
à normalidade da nossa vida. Os números que mostram a TV sobre a quantidade de infectados e mortos continuam crescendo assustadoramente em nosso país, bem como também cresce a passos largos o desemprego, a pobreza e o número de empresas que estão fechando as suas portas, estão abrindo falência, estão indo à bancarrota. As projeções da economia para os próximos meses, para os próximos anos, também são sombrias e em nada animadoras. E diante de tudo isso, diante de tal cenário obscuro, melancólico, é bem provável que os nossos corações estejam turbados. Tais situações adversas é capaz de turbar o nosso coração, de mexer com as nossas estruturas. Mesmo os cristãos mais consagrados podem, diante das crises, diante das incertezas e aperturas da vida, ficar com o seu coração profundamente angustiado, turbado. O texto bíblico que nós acabamos de ler está dentro do contexto onde Jesus, já lá no capítulo 13, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele reúne os seus discípulos para uma última refeição, para uma última ceia, também com o propósito de começar a se despedir deles. Depois de 3 anos de ministério muito intenso no meio dos seus discípulos, Jesus agora está os deixando. Jesus agora está indo embora. Jesus está de partida para o céu, ele está voltando para a sua casa, ele está voltando para a casa do Pai. Os discípulos, diante das palavras, das despedidas de Jesus, começam a ficar com seus corações cheios de dúvidas, de incertezas. Eles se entristecem. Naquela noite, eles tomam conhecimento de que um dentre o grupo apostólico trairia Jesus e outro também negaria a Cristo por 3 vezes. Os discípulos, naquela noite, estão abalados. A alma deles é uma tempestade. Seus corações estão confusos, turbados. E é justamente naquela hora de angústia que o Senhor Jesus Cristo, como o nosso grande amigo e como terapeuta da alma, se levanta e diz essas palavras consoladoras, palavras desafiadoras: não se turbe o vosso coração. Como não ficar turbado diante das incertezas e adversidades da vida? Como podemos encontrar consolo, conforto, paz para o nosso coração angustiado, aflito, turbado pelas circunstâncias desfavoráveis? No texto em tela, Jesus Cristo nos dá algumas orientações, nos dá algumas instruções. Assim, eu chamo mais alguns minutos da sua amável atenção para o seguinte tema: lições para
o coração turbado. Lições para o coração turbado. A primeira lição: o coração turbado contraria a vontade do Senhor. O coração turbado contraria a vontade do Senhor. Acompanhe comigo o versículo 1. Não se turbe o vosso coração. O grande pastor e professor Charles Spurgeon, comentando este versículo, diz o seguinte: é muito evidente que não é a vontade do Senhor que os seus servos vivam com o coração perturbado pelos problemas da vida. Notem aí, irmãos, que a frase "não se turbe", ela está no presente do imperativo, indicando que aqui nós temos uma ordem, temos um mandamento da parte de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Um coração turbado, um coração inquieto, um coração demasiadamente preocupado com as dificuldades da vida, contraria este mandamento, contraria a vontade do Senhor. Ah, irmãos e irmãs, como temos tropeçado neste mandamento do Senhor. Quantas e quantas vezes, em razão da nossa fragilidade, em razão até mesmo da nossa pequena fé, ficamos aí constantemente com os nossos corações turbados, perturbados. Às vezes nem dormimos em razão dos problemas, das tempestades, das adversidades ao nosso redor. Quando o nosso coração está neste estado de turbação, quando o nosso coração está sobremodo perturbado e aflito, isso não nos ajuda. Isso não acrescenta um côvado de benefício em nossa vida. Muito pelo contrário, este estado de espírito, este coração angustiado, turbado, nos prejudica. Inclusive, este é o testemunho, o relato do salmista lá no Salmo 116. Neste salmo, o salmista nos conta que em determinado momento da sua vida, ele se viu muito perturbado. Ele estava sobremodo aflito. Ele estava sem sossego na alma, pois laços de morte o cercaram, ou seja, circunstâncias adversas e angústias do inferno se apoderaram de mim, do meu coração. E aí, o resultado de tamanha angústia foi cair em tribulação e tristeza. Vejam, irmãos, que quando o nosso coração está tomado pela angústia, quando o nosso coração está atribulado, turbado pelos problemas ao nosso redor, isto gera em nós efeitos deletérios, prejudiciais à nossa saúde mental e espiritual. O salmista diz que ele caiu em tristeza, é depressão, perdemos o sossego da alma, a vontade de viver, o prazer da vida,
A alegria da salvação vai embora quando o nosso coração fica turbado, focado nas adversidades, nas circunstâncias negativas ao nosso redor. Por isso, exatamente por isso, é que Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Destaco ainda que, mesmo que as circunstâncias sejam tempestuosas ao nosso redor, ainda assim não haverá razão, não haverá motivo para a turbação do nosso coração. Pois a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não me abalarei, não me angustiarei, não ficarei turbado, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda a palavra de Deus também vai dizer que o nosso Deus é o Pai de misericórdias, é o Deus de toda consolação, e é Ele mesmo quem nos conforta em toda nossa tribulação. Observe, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor está conosco, tanto nos dias bons, como também no dia mau. Por isso, não se turbe o vosso coração diante das dificuldades, diante das tempestades, diante das tribulações da vida. Segunda lição para um coração turbado. A solução para o coração turbado é crer em Deus e em Jesus Cristo. A solução para o coração turbado é crer em Deus e crer em Jesus Cristo. Voltemos a nossa atenção para João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A fé em Cristo, a fé em Deus, é a âncora que nos mantém firmes e inabaláveis quando os mares revoltos e encapelados da vida se levantam contra nós. A palavra de Deus ainda vai dizer que os que têm fé, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, não se turbam com as circunstâncias adversas, mas permanecem firmes para sempre. Observem, irmãos, que a fé, a crença, a confiança em Deus e em Jesus Cristo não vai nos imunizar das dificuldades. Não vai nos colocar numa redoma, não vai nos colocar em uma colônia de férias, não vai nos blindar de passarmos por lutas e aflições, mas a fé em Cristo nos dá bom ânimo. A fé em Cristo nos dá paz. E não é qualquer paz. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz de Cristo. É a paz de Deus que excede todo entendimento.
aquele que coloca a sua confiança em Deus e em Jesus tem paz em meio à tempestade. O mundo está em colapso. Muitos estão desesperados, amedrontados, angustiados, turbados com a crise que atingiu a todos, que bate aí às nossas portas. Mas você, que é crente em Deus, que crê em Jesus, tem paz. Você tem sossego na alma. Você tem força, você tem esperança, você tem alegria no Espírito Santo. Porque a sua fé, a sua confiança não está depositada nas coisas transitórias desta terra. A sua fé não está fiada nos homens, nos governos, em você mesmo, nos ídolos, nas circunstâncias, mas a sua fé, a sua confiança está no eterno e poderoso Deus e no seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é essa a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. A fé em Cristo é o remédio, é a solução contra a doença do coração turbado. A verdadeira fé olha para Jesus Cristo e não para as tempestades. Como disse o profeta Abacuque, pode faltar o produto lá no campo, pode faltar o gado lá no curral, pode tudo se transtornar ao meu redor, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem nos seios dos mares, você continua com a sua fé em Deus e em Jesus Cristo, pois Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações, não temeremos. A fé em Cristo, a fé em Deus, triunfa nas crises e é a única solução para o coração turbado, para que tenhamos paz em meio ao temporal. E por fim, a terceira e última lição para o coração turbado. Jesus está preparando um lugar onde não haverá qualquer turbação ao coração. Jesus está preparando um lugar onde não haverá qualquer turbação ao coração. Volte a sua atenção para o nosso texto, versículos 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meus irmãos, Jesus está preparando um céu para nós. De acordo com as Escrituras, o nosso lugar não é aqui. Nós, neste mundo, somos peregrinos, somos estrangeiros. O céu é a nossa pátria, o céu é o nosso país.
Lá está o nosso tesouro, lá está a nossa recompensa. É lá que nós iremos descansar das nossas fadigas. Lá no céu é a casa do Pai, mas também é a nossa casa, pois somos seus filhos. E porque Jesus já está lá preparando um lugar para nós, para que estejamos lá também. E se assim não fosse, ele não teria dito. O céu é o nosso lar, a nossa morada eterna, que está sendo preparada por Jesus com muito amor para os filhos de Deus. Segundo a Bíblia, lá no céu não haverá qualquer turbação, aflição ao nosso coração, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá no céu não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor, nem jamais penetrará coisa alguma contaminada, ou maldição, ou escuridão, pois o Senhor Deus, como o sol ao meio-dia, como a estrela da manhã, brilhará sobre os seus filhos, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Diante das provas, tribulações e sofrimentos desta vida, precisamos levantar a cabeça, olhar para cima e lembrar que Jesus está preparando um céu para nós, para você e para mim. Na jornada cristã, há sofrimento, há dor, há cruz, mas o fim desse caminho é a glória, é o céu. Como diz a Escritura, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória por vir a serem reveladas em nós. Por isso, não se turbe o vosso coração. Olhe para cima, olhe para o alto, olhe para o céu. Lá é o lugar que nos espera. Lembrar dessas promessas de Jesus, das Escrituras, nos capacita a triunfar sobre as turbulências da vida, sobre a turbação do coração. Que Deus nos ajude a guardar estas palavras, a guardar estas preciosas lições. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em Jesus Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos e mais uma vez vamos buscar o nosso Deus em oração. Senhor querido, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, que é viva, que é eficaz. Muito obrigado a Deus porque a sua palavra não volta vazia, porque ela penetra em nosso coração como uma espada afiada de 2 gumes. Ó Senhor nosso Deus, Tu sabes que nós estamos ainda sobre os efeitos dessa grande pandemia que assola a terra
e atingiu o Brasil. Não apenas na área da saúde, mas também na economia, e isso, ó Deus, turba o nosso coração. Isso deixa, ó Deus, o nosso coração preocupado, aflito, muitas vezes desesperado. Por isso, ó Senhor, que nós possamos nos lembrar das lições dessa manhã. Que nós possamos, ó Deus, nos lembrar das suas promessas para conosco. Que nós possamos, ó Deus, nos lembrar da tua ordem, do teu mandamento que diz: não se turbe o vosso coração. Não se abale com as dificuldades. Ó Deus, que nós possamos ser como os montes de Sião, firmes, inabaláveis para sempre, mesmo diante das adversidades. Que possamos, ó Deus, mesmo na crise, continuarmos crendo no Senhor e em Jesus Cristo, pois sabemos que só o Senhor é a solução para o coração turbado. O Senhor é quem nos dá a paz. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é quem dá descanso para a nossa alma em meio às tempestades, em meio às tribulações da vida. Abençoa-nos, Deus. Fortalece a tua igreja. Essa, ó Pai, é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Um bom domingo a todos e que Deus muito te abençoe. Amém.